Você muito provavelmente já assistiu vídeos ou ouviu algum podcast sobre SEO e em algum momento se sentiu completamente perdido. Parece que todo mundo fala uma língua própria, cheia de siglas, termos técnicos e abreviações que ninguém te explica. E a sensação é que você perdeu alguma aula secreta. Hoje eu quero traduzir tudo isso para você, explicar de forma simples o que cada termo realmente significa no mundo do marketing e do SEO. A gente vai começar, pessoal, pelo básico e terminar lá no mais avançado. Então, vamos falar sobre todos os termos que você precisa saber aí para conseguir assistir vídeos e estar mais por dentro desse universo. Fechado? Então, bora lá começar sem mais delongas. Bom, vamos começar pelas palavras-chave, que só por esse termo aí a gente já sabe que é um tópico que é bem discutido na área de SEO. Primeira coisa em relação à palavra-chave, a gente tem dois tipos, head tail ou short tail. Head tail ou short tail são palavras-chave que significam curtas e genéricas. Por exemplo, tênis, marketing, são termos amplos, que são os head tails. Ou seja, são termos que eles são muito concorridos e pouco específicos. Agora, o oposto disso é o que a gente chama de long tail, que são palavras-chave longas e específicas. Por exemplo, tênis para corrida com amortecimento para a coluna. Você percebeu a diferença? Inclusive, essa é uma das formas que agora vem sendo mais buscada nesse universo da IA generativa, assim que as pessoas conversam mais, com a busca. Então, esses termos, eles têm menos volume, mas eles têm muito mais intenção, porque quem procura eles está prestes a fazer uma ação. Normalmente, por conta disso, esses termos, eles acabam tendo também mais conversão. Agora entra um conceito ainda mais importante por detrás de cada um desses termos, que é o de Search Intent, ou intenção de busca. Aliás, esse é o motivo real por trás de qualquer pesquisa. Pessoal, existem basicamente 3 intenções de busca: informacional, comercial ou transacional. O comercial, por exemplo, é como melhor software médico. Transacional seria como comprar tênis online. E se alguém busca por exemplo, melhor tênis para corrida, essa pessoa está procurando fazer uma comparação. Ela ainda não sabe qual tênis comprar, mas ela quer saber quais são os melhores. Então, hoje SEO é muito mais sobre entender a intenção de busca do seu usuário do que simplesmente repetir palavra-chave na página várias vezes. E, aliás, por falar nisso, existe um tópico que define o fato de você ficar repetindo várias vezes a mesma palavra-chave. Ele é o keyword stuffing. Isso, esquece, porque prejudica completamente você e o ranqueamento do seu site. Aliás, vamos falar sobre agora um outro assunto, como que o Google funciona. Vamos entender o que acontece por detrás dos algoritmos. Primeiro, a gente tem o que é chamado de crawler. Crawler é o robô do Google que entra no seu site e lê as suas páginas. Ele navega ali pelos links, simples assim. Depois, a gente tem o que é chamado de Crawl Budget. Crawl Budget é o tempo limite que o Google dedica para explorar o seu site. Se você tem muitas páginas inúteis, duplicadas ou mal organizadas, o Google pode desperdiçar esse tempo e deixar de explorar páginas importantes no seu site. Depois disso, vem a indexação. Quando uma página entra oficialmente no banco de dados do Google, se ela não está indexada, ela simplesmente não aparece na busca. E o sitemap. Sitemap é um arquivo que lista todas as páginas importantes do seu site. É como se você estivesse entregando um mapa da casa ali para o Google. E as orphan pages são páginas órfãs, ou seja, páginas que elas existem, mas ninguém dentro do seu site aponta para elas e nem delas para outro lugar. Ou seja, elas não são linkadas internamente. Então, o Google, o algoritmo por detrás dele, não as consegue encontrar. Pessoal, e agora vamos falar sobre estrutura e organização. As heading tags são os títulos organizados do seu conteúdo. Existem heading tags de H1 a H6. H1 sendo o título principal. Quanto mais longe do H1, menos relevante. Então, H2 são os subtópicos, H3 são as subdivisões. Isso ajuda o Google e também o usuário a entender a hierarquia do conteúdo. Depois a gente tem o que é chamado de internal linking, ou links internos, que são links entre páginas do seu próprio site. Então, por exemplo, se você tem um artigo dentro do seu e-commerce falando sobre tênis de corrida, linkando para como escolher o tipo de pisada. Isso distribui a autoridade entre eles e ajuda o crawler a navegar.
E aí entram o que a gente chama de Topic Clusters, que é uma estratégia de organizar esses conteúdos, como eu trouxe de exemplo, em torno de um tema central. Ou seja, você cria uma página pilar, como por exemplo, guia completo de tênis de corrida e vários conteúdos complementares, como tipo de pisada, amortecimento, melhor tênis para maratona, ou seja, todos eles interligando entre si. Isso aumenta o que a gente chama de Topical Authority, que é quando o Google entende que você realmente domina um assunto. Não é ter um artigo, é ter profundidade. A Canonical Tag, aliás, serve para dizer ao Google qual é a versão principal de uma página, quando existem conteúdos muito parecidos. Isso a gente usa bastante, por exemplo, em e-commerce, quando você tem um produto e aí você tem várias cores do mesmo produto. Isso evita problemas de duplicação. E o Schema Markup é um código que ajuda o Google a entender o tipo de conteúdo que você possui numa página, como o produto com avaliação, FAQ, receita ou produto de e-commerce, como eu acabei de mencionar, né? É isso que permite aparecer o seu site, ali, a página do seu produto com estrelas lá no Google, com aqueles itens especiais lá no Google. Pessoal, agora vamos falar sobre resultados e métricas. A SERP significa Search Engine Results Page, é a página de resultados do Google. Mas hoje ela não tem só links, como a gente acabou de falar sobre. Ela tem vídeos, mapas, perguntas frequentes e os famosos Featured Snippets. O Featured Snippet é aquele bloco destacado no topo com resposta direta. É o que a gente chama de posição zero. Depois a gente tem o CTR, que significa taxa de cliques. Calma, eu vou te dar um exemplo. Se 100 pessoas veem seu site e 10 clicam, isso significa que o seu CTR é de 10%. E ele depende muito do seu título, da sua descrição, né, para fazer com que as pessoas queiram de fato acessar aquela página. E por fim a gente tem o chamado Core Web Vital, que como o próprio nome diz, são métricas vitais de experiência do seu site. Velocidade, estabilidade visual, tempo de resposta do seu site no mobile. SEO também é performance técnica, então esses itens são extremamente vitais. E agora vamos falar sobre links e autoridade. Backlinks são links de outros sites apontando para o seu. São como votos de confiança. Link juice é a autoridade que esse link transmite. O guest post é quando você escreve para outro site e inclui um link para o seu site. E o link baiting significa criar conteúdo tão bom que as pessoas linkam naturalmente. É o que a gente chama também de PR 2.0, que é o nosso relações públicas, né? Por exemplo, um estudo original com dados exclusivos que faz com que jornalistas e publicações queiram te referenciar. Técnicas proibidas. Pessoal, um tópico que envolve essa questão da técnica proibida é o Black Hat. Black Hats são técnicas proibidas para manipular o Google. Um exemplo disso é como comprar links em massa. Funciona até no curto prazo, mas depois pode destruir o seu site. Clocking significa mostrar uma versão do seu site diferente para o Google e outra para o usuário. Isso também é proibido. SEO na era da IA. Agora, a parte que muita gente ainda está atrasada porque as coisas estão mudando bastante. EAT, que significa Experience, Expertise, Authoritiveness e Trustworthiness. O Google quer saber se você realmente entende do assunto. Um médico escrevendo sobre saúde tem muito mais autoridade que um blog genérico ou alguém simplesmente que sai ali assinando genericamente um artigo, que às vezes não é formado naquele assunto. Semantic SEO é otimizar com base em contexto e significado. Se você fala de tênis de corrida, naturalmente menciona amortecimento, pisada, impacto, isso cria profundidade. Entity SEO é otimização baseada em entidades. O Google entende Nike, por exemplo, como uma entidade. Não aparece apenas como texto. Agora entramos na nova geração, IO, AI Optimization. AI Optimization é otimizar para aparecer em respostas de IA, ou seja, otimizar os seus conteúdos para aparecer nas respostas da IA, como Google AI Overview, ChatGPT, entre outros. Não é só uma questão de ranquear, tá? Aqui é uma questão de a gente ser mencionado, ser citado.
E por fim, GEO, que significa Generative Engine Optimization, que significa a gente estruturar não só os conteúdos, mas o seu site como um todo para que ele apareça nos mecanismos de busca. Então ter conteúdo claro, bem organizado, confiável, citável e o seu site bem estruturado. Bom, pessoal, SEO, como vocês puderam ver, não é mais só sobre palavra-chave. É intenção, é estrutura, é técnica, é autoridade, é experiência, é performance e, agora, inteligência artificial também. Existe uma infinidade de termos no marketing digital. Mas se você dominar esses que eu trouxe hoje no vídeo, você já vai conseguir entender muito mais do que consome aqui no YouTube, no LinkedIn, ou em algum podcast, ou em qualquer conteúdo sobre SEO. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, só vou te pedir um favorzinho para você deixar um like, se inscrever no canal e ativar o seu sininho, porque isso ajuda bastante a gente a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E comenta aqui embaixo, qual termo você achava mais confuso que hoje eu consegui te explicar. Isso ajuda muito o algoritmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu tento manter sempre atualizado com conteúdos práticos para o seu crescimento pessoal e profissional. Obrigado por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!